Buenas, gurizada, tudo bem? Eu sou o professor Dudu, sou professor de biologia e nesse vídeo quero fazer um exercício de revisão de um artigo muito interessante que eu li, de 2007, do Wildson Luiz Pereira dos Santos, intitulado Educação Científica na Perspectiva de Letramento como Prática Social, Funções, Princípios e Desafios, né? Um artigo muito legal para qualquer um que esteja se propondo a pensar, né, o ensino de ciências de uma maneira contra-hegemônica, né? Eu sempre uso essa expressão de educação, ou ensino, ou pedagogia hegemônica para me referir ao que a gente tem hoje funcionando efetivamente nos sistemas educacionais, sejam municipais, estaduais, federais, privados, etc. Né? Então, quando eu me refiro a isso, eu quero dizer, principalmente em termos de ensino de ciência, um ensino que é conteudista, que reproduz a ideologia dominante e que é muito reducionista, né, na sua abordagem de o que é e como funciona a ciência, né, achando que é só o métodozinho científico, ela é neutra, ela está acima de questões políticas, éticas, ideológicas, e ela é uma coisa por si só, né? A gente sabe que a ciência não é assim, a ciência é uma ação humana, ela é resultado da prática humana e ela está, sim, sujeita a pressões econômicas, interesses políticos, ideológicos, como a gente bem sabe nesses tempos de pandemia, né? Então, o texto do Wildson dos Santos se propõe a estabelecer um diálogo, né, entre o que eu considero uma grande cacofonia de conceitualizações, proposições e reflexões acerca dos objetivos de um ensino de ciências que se proponha, né, a não ser hegemônico. Né? Isso é um conceito que eu estou utilizando, tá? Uma leitura que eu faço do artigo. Para quem estuda essa área, sabe que tem, enfim, 1000 conceitos, mil propostas, 1000 debates. Né? Esse artigo em particular tenta abordar a questão da alfabetização científica, do letramento científico, conceitos também bastante cacofônicos, tem muitas versões, tem muitas ideias de como é que eles são, a galera fala deles a partir de muitas perspectivas diferentes, tem um pouco de dificuldade de síntese em torno disso, e eu sempre penso, eu, professor de ciências, que dou aula, tenho que planejar minhas aulas, tenho que executar um currículo, como que um texto que eu leio, ele vai me ajudar a, de fato, propor e modificar a minha pedagogia. Né? Então, acho que esse é um texto que faz isso muito bem e faz principalmente porque tenta sintetizar vários textos que talvez não façam isso tão bem, ou então estejam mais no campo de uma ciência básica, assim, de um estudo mais basilar de como que funcionam essas propostas diferenciadas de ensino de ciências. Tá? Ele começa, né, o texto questionando a educação e ensino de ciências como está colocado, e fazendo muito rapidamente um apanhado inicial, ele faz vários apanhados da literatura, né, em torno de ensino de ciências, educação básica, alfabetização científica, letramento científico. Nesse primeiro apanhado que ele faz, ele vai colocar que existem dois grupos, né, desses muitos autores elaborando um monte de coisa. Um grupo que compreende essa necessidade do ensino de ciências mais para a formação cidadã e que, portanto, vai trabalhar mais com a ideia da função social da ciência, e um outro grupo e também de formação de valores, de atitudes, né, para uma formação cidadã, e um outro grupo que aponta mais para o ensino de ciências como formador de novos cientistas. Né? Eu, pessoalmente, acho essa uma abordagem um pouco mais conservadora e que, portanto, vai valorizar mais o trabalho em torno de conceitos científicos. Né? Depois ele vai discutir um pouco entre alfabetização científica, letramento científico e também, nessa síntese que ele faz desse segundo apanhado, ele vai estabelecer dois domínios dessa área. Né? Durante um bom tempo no artigo ele usa alfabetização científica barra letramento científico. Depois ele vai estabelecer uma diferenciação mais forte entre ambas e vai usar quase que exclusivamente o letramento científico. Né? Então, quais são esses dois domínios? Né? Um deles, domínios de ensino, né? Um deles que foca mais nas especificidades do conhecimento científico e outro que foca mais, de novo, na função social da ciência. Né? É importante destacar que, embora ele estabeleça esses dois domínios, ele também coloca muito centralmente que eles se interrelacionam, né? Sendo fundamental para a gente poder compreender a função social da ciência, também entender os conteúdos da ciência, né? A parte mais assim técnica, teórica, e para a gente compreender as especificidades do conhecimento científico, portanto, esses
conceitos, vocábulos, teorias e técnicas, a gente só vai conseguir fazer isso se for sobre um prisma de não neutralidade da ciência, né? Então, esses dois domínios se interrelacionam e dificilmente aparecem separados, embora ele consiga sintetizar a existência dos dois. Aqui ele vai trazer a perspectiva CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade, que também, para mim, pelo menos na minha interpretação, assume uma certa centralidade nessa discussão que ele faz, e ele também vai estabelecendo aos poucos essa preferência dele pelo conceito do letramento científico, né? Colocando ele como responsável pelo cultivo e exercício de práticas sociais orientadas pela ciência, enquanto que a alfabetização trata mais do ler e o escrever mesmo, né? Então, também na minha interpretação, ele diferencia um pouco a alfabetização como um pouquinho mais técnica e inicial e simplista, e o letramento científico como algo mais amplo, mais complexo. Nesse sentido, né, ele vai colocar o propósito fundamental da educação científica no ensino básico, que é o que trata mais esse artigo, sendo a compreensão pública da ciência, a compreensão da população, de todas as pessoas, né, independente de serem no futuro cientistas ou não, né? O que para mim é uma perspectiva bastante cívica, né, no sentido de formação cidadã mesmo, né, conceito esse que aparece bastante no texto. E nesse sentido ele vai estabelecer que é fundamental que a ciência construa cidadãos autônomos, né? O que é um cidadão autônomo? Que consegue ler o mundo a partir das próprias ideias, não sozinho, não ignorando, né? A gente sempre é cria do nosso contexto, do nosso meio, mas a gente não é, mas quando a gente é autônomo, nós não somos assim meros reprodutores do nosso contexto. Nós o lemos, nós bebemos dele, somos influenciados por ele, mas somos capazes de formar uma síntese própria, né? Ao invés de eu só acreditar nas fake news que vem no grupão do Zap do meu tio, que fala que é bom usar cloroquina, eu vou compreender que tem muita gente querendo usar cloroquina e vou tentar entender e fazer uma análise crítica de por que as pessoas querem usar a cloroquina e, portanto, por que elas não deveriam estar usando cloroquina para tratar do coronavírus. Enfim, um exemplo aí contextualizado. Nessa onda também ele vai estabelecendo o propósito do ensino de ciências como o estabelecimento de uma cultura científica, né? E isso é um conceito muito central desse artigo, a cultura científica, né? Junto com a criação de cidadãos autônomos, a gente também precisa que esses cidadãos tenham uma ampla capacidade de comunicar suas ideias e suas posições, estejam capacitados para resolver problemas e, enfim, tomar decisões em situações complexas a partir dessa perspectiva científica. Quando ele faz esse giro para a ideia da cultura científica, ele estabelece que enculturar cientificamente alguém é facilitar que eles se apropriem da linguagem científica, né? E eles, os estudantes, nesse caso, né? Porque, de novo, esse artigo trata sobre ensino básico. Que eles se apropriem do modo de pensar da ciência, do modo de expressar, de justificar argumentos, e tudo isso passa também, né, necessariamente por se apropriar do valor intrínseco do conhecimento científico, né? Fundamental a gente não construir nessa cultura científica uma visão muito utilitarista do conhecimento. Para que serve isso? Isto não serve para nada imediatamente, portanto não tem valor, né? Não é essa a ideia. Ele volta para a perspectiva CTS, trazendo a partir dela mais contribuições para essa síntese, né? Estabelecendo principalmente a ciência como um processo histórico, cultural e social, que, de novo, para quem estuda essa questão da epistemologia da ciência, sabe que a gente tem uma visão reducionista da ciência, que tem ela como um processo assim, pronto, automático, separado do contexto histórico, social e cultural, e uma perspectiva, isso é o Auler e o Delizoikov que estabelecem, eu acho, perspectiva ampla da ciência, que tem, enfim, N autores em torno da epistemologia da ciência, falando que ela é, sim, um processo histórico, cultural e social, influenciado por todos esses elementos, né? E eles colocam um pequeno tripé, né, das ciências no ensino básico, que é o da explicação científica, planejamento tecnológico e solução de problemas e tomadas de decisão, né? Como questões sociais que compõem esse tripé. E voltando à ideia desses valores, né, que a gente vem falando, valores balizados na ciência, etc, etc, é possível destacar para todos esses autores CTS que a participação social, particularmente nesses três eixos que eu falei, né, e o questionamento da ideologia dominante, ideologia essa seja política, seja científica,
né? Todas meio que são uma só, porque elas são produtos da sociedade, que assume, né, a ciência como neutra, superior a questões sociais e políticas, tecnologia como elemento pronto, não passivo de discussão. Então, tem esses valores, né, da participação e do questionamento orientados por esse tripé de explicação científica, planejamento tecnológico, solução de problemas e tomada de decisão em questões sociais, né? Então, o C, T e o S. O Wildson dos Santos, né, gente, faz uma enorme contribuição para esse esforço que é de natureza muito complexa, e para mim esse é o grande lance que ele faz no artigo. Toda essa revisão é muito boa, mas ele propõe, após essa revisão, né, ele propõe para o currículo, né, lembrando que o currículo é tudo, o currículo é o planejamento, é o programa político-pedagógico, é a pedagogia, é a metodologia, é a aula que a gente dá concretamente, portanto o currículo manifesta concretamente o que nós estamos fazendo no ensino, e ele propõe 3 eixos, né, de letramento científico para o currículo, sempre batendo na tecla que nós precisamos superar o atual modelo de ensino de ciências. O primeiro eixo, então, trata da compreensão da natureza da ciência, né? E isso se dá através do estudo de como trabalham os e as cientistas, quais são os limites que estão sujeitos, o que estrutura esse trabalho, né? Eu, pessoalmente, faço sempre uma leitura, quando a gente fala da natureza da ciência, que é fundamental compreender ela como uma prática humana, né? Ela é resultado de trabalho humano, portanto, quem faz ciência são trabalhadores da ciência. Né? E todo mundo é trabalhador, né, gente? Eu acredito que se a gente conseguisse estabelecer os e as cientistas como trabalhadores da ciência, e a ciência como mais um produto do trabalho humano, que tudo é produto do trabalho humano, né? Seja uma casa, resultado da construção civil, seja uma aula, resultado do trabalho docente, seja, sei lá, um prato de comida, resultado de um trabalho de um cozinheiro, de uma cozinheira. Acho que aproxima, né, a ciência como uma prática humana quando a gente tem a ideia de que quem faz ela são trabalhadores da ciência, né? Então, desmistifica, torna menos distante, sabe? E para isso é importante, inclusive, que a gente coloque, né, a história, a filosofia, a sociologia da ciência, que são 3 lentes sobre as quais a gente realmente enxerga a ciência como ela é, nos currículos, né? Então, isso é muito fundamental. Vários autores de ensino de ciências colocam, né, a história, a filosofia e a sociologia da ciência como fundamentais para o ensino da ciência. O segundo eixo seria, então, a linguagem científica em si, entendendo que essa linguagem ela é fundamentalmente diferente do cotidiano, não porque os cientistas são uns trouxas, mas porque os cientistas são uma comunidade, né? E qualquer comunidade que é organizada por interesses, por propostas em específico, vai elaborar uma linguagem específica, né? Se tu vai num canteiro de obras, os pedreiros têm palavras, têm conceitos, têm expressões próprias. Se tu entra numa cozinha, os trabalhadores daquela cozinha têm palavras, expressões próprias, maneiras de argumentar, de se justificar. Em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer ambiente de prática humana, vai existir uma linguagem própria, né? E a linguagem científica, porque ela é uma comunidade bastante específica, ela tem algumas diferenças bem estruturantes, né, da linguagem cotidiana, do senso comum. E é a tarefa nossa inserir nos currículos a aproximação com essa linguagem, né? Entender que ela tem uma estrutura argumentativa própria, que utiliza diagramas, esquemas, gráficos, tabelas, fórmulas e formas para se comunicar. Então tem que passar gráfico, tem que passar texto científico, tem que trabalhar com tabela, tem que trabalhar com fórmulas, não só decorando as fórmulas, né? Fazer eles produzirem diagramas, mapas, etc., porque isso é estruturante da linguagem científica, e a linguagem científica é estruturante do letramento científico. E, por fim, inserir, né, aspectos sociocientíficos no ensino de ciências. Esses aspectos sociocientíficos são questões ambientais, políticas, éticas, econômicas, culturais da ciência. São todos esses temas onde a ciência diretamente se articula com grandes questões da vida cotidiana, da vida em sociedade, né? E é importante que eles sejam colocados para que a gente tenha maior capacidade, né, de perceber, analisar e propor questões em torno da ciência e tecnologia e argumentar em torno dessas coisas, né? Todos os temas, todas as decisões da vida cotidiana têm a ver com ciência, tecnologia e sociedade. Seja porque estão ampliando, porque estão construindo uma segunda ponte aqui na minha cidade, porque que quando chove alaga o meu bairro, porque
tá cada dia mais difícil trabalhar como professor, enfim, todos esses temas são questões sociocientíficas, a gente só precisa fazer o esforço de articular elas, né? Então esses são os três eixos que ele propõe, e o texto se encerra, né, com uma problematização bastante específica quanto a como avaliar o grau de alfabetização, o letramento científico da população, reconhecendo que essa conjuntura que a gente vive, vem vivendo cada vez mais, né? Quem trabalha com educação sabe disso, que é focada muito nos exames, né? Seja Enem, seja vestibular, seja, enfim, provas de admissão no próximo grau de escolaridade, os próprios concursos públicos, né? São isso também, que são provas super descontextualizadas, objetivas, entre aspas, pedaços de papel que não fazem sentido nenhum, e a nossa avaliação e o nosso ensino se orienta por eles. Portanto, a nossa avaliação e o nosso ensino também se tornam descontextualizadas, pedaços de papel com coisas que não fazem sentido nenhum, né? E além dessa problematização, ele faz uma outra mais ampla, que é do ensino de ciências como um todo, né? É necessário que a gente mude radicalmente não só os conteúdos, mas principalmente as abordagens metodológicas, portanto, toda a pedagogia, né, na minha interpretação, que são hoje majoritariamente utilizados no ensino básico. Isso só pode acontecer se esse ensino de ciências for entendido como um processo de domínio cultural e não de uma memorização de vocábulos, decorar informações e ficar cuspindo fórmulas e nomezinhos complicados, né? Então é uma mudança bastante radical. Acho que é uma conclusão que todo mundo que trabalha com o ensino de ciências em algum momento chega, né? Nós precisamos mudar radicalmente o que nós estamos fazendo hoje. E tudo isso passa por entender a ciência como uma prática social, produto do trabalho humano, estruturante de toda a nossa sociedade, de todo o nosso fazer cotidiano e, portanto, passiva de necessariamente ser popularizada, né? Então acho que esse é um exercício muito fundamental. Eu que milito na educação popular, nos cursinhos populares, acredito muito na popularização da ciência, nesses espaços de ensino não formais como potencializadores desse processo de popularização. Um texto muito bom, muito bem escrito, além de, enfim, as ideias dele serem ótimas, né? É um texto gostoso de ler, né? Não muito extenso, mas também não artificialmente reduzido. Eu recomendo bastante. É isso, muito obrigado.